Pouco mais de 2 anos depois de o presidente Fernando Henrique Cardoso ter sancionado a Lei Pelé, a polêmica continua. O projeto de conversão que está em discussão no momento toca em um dos pontos que, na época da aprovação da lei, desagradaram os dirigentes de clubes de futebol. A Lei Pelé, aprovada em 24 de março de 1998, revoga a Lei do Passe a partir de março do ano que vem. Da forma que estava, não podia continuar por um simples motivo. Ele era absolutamente inconstitucional. Então nós explicamos aos clubes, se mantivessem essa situação, num curto espaço de tempo, qualquer um jogador iria ao Supremo Tribunal, arguindo a inconstitucionalidade da lei, ia imediatamente conseguir uma liminar e nós teríamos um problema muito maior, que seriam todos os jogadores livres imediatamente no Brasil. Um escândalo você imaginar que às vésperas do novo milênio você tivesse ainda uma relação de trabalho em que eu, com o meu contrato já cumprido com o meu empregador, não pudesse mudar de trabalho. Nesse aspecto, aliás, é uma vergonha para o Brasil, é uma triste tradição brasileira. O Brasil foi o último país do mundo a romper com a escravidão. E o Brasil está sendo o último país do mundo a romper com a lei do passe. No projeto que está em discussão, no momento, o prazo que os clubes têm para manter o passe de suas revelações passa de 2 para 5 anos, com prioridade na renovação do contrato. O dossiê Sport TV dessa semana vai discutir os interesses que existem por trás da lei do passe e por que o Brasil demorou tanto a estabelecer uma nova relação profissional entre clubes e jogadores. Não ameaça interesse nenhum, não. Aparentemente dizem que ameaça interesse de clubes que produzem jogadores, seja de qualquer esporte. Enfim, você tem uma usina de fazer jogadores, de repente o jogador não é mais seu e vai trabalhar em outro lugar, em outro país, em outro continente. Mas eu acho que isso tudo com o tempo vai se adequar. A lei contraria fundamentalmente o interesse do Cartola. Essa lei fundamentalmente contraria o interesse dos amadores, entre aspas, que há anos vivem, enchem os bolsos com o futebol brasileiro, com o dinheiro que o futebol brasileiro produz, e não querem ver seus privilégios acabados. A rigor, a nova lei começa realmente a surtir seus efeitos no dia 26 de março de 2001. Mas, de toda forma, já começou a surtir seus efeitos. Você vê clubes já estão renegociando contratos de jogadores já estão mais preocupados com essa situação, já estão sentando, negociando de uma forma diferente, de uma forma inclusive melhor para eles. O simples fato da lei ter trazido a discussão para o Brasil, por exemplo, trouxe junto todos os investidores que estão entrando nos grandes clubes do país. Eu sempre digo isso, que se a Lei Pelé for revogada simplesmente amanhã, algum benefício ela já trouxe para o esporte brasileiro. Agora, eu não sou otimista em relação ao futuro dessa lei. Pelo que está em andamento no Congresso, né, e pelo que a gente viu do relatório do senador Maguito Vilela, querem transformar a Lei Pelé na Lei Frankenstein. Mas é claro que os dirigentes estão numa intensa articulação não só para ampliar o tempo de contrato dos jogadores, como para estabelecer multas que inibam a ação da lei de mercado. A disputa envolve os clubes e as mega empresas que não têm interesse nos atletas vinculados aos clubes. Em toda parte do mundo, tenha passe ou não tenha passe, você tem uma multa rescisória. As partes contratam e estipulam uma multa rescisória. A lei, inclusive, vai limitar essa multa contratual. Porque essa multa contratual vai ser de acordo com aquilo que o jogador vai ganhar. Essa questão funciona para os dois lados. Então eu acho que acaba estabelecendo, inclusive, um ponto de equilíbrio. Os clubes vão saber analisar muito bem na hora de estabelecer uma multa como essa. Porque ela tanto pode bater de um lado como bater do outro. Agora, realmente, que é um regulador do mercado, é. Antigamente o limite de um contrato era de 2 anos. Hoje pode fazer um contrato de 5 e até 6 anos. Eu acho que isso, de certa forma, garante o jogador. Porque quem tem um contrato, só para contusão, por exemplo, se o contrato é de 6 anos, ele vai continuar trabalhando mesmo machucado. E não vai ser preterido. Para ser preterido, vai ter que haver uma multa contratual, enfim, protege de qualquer maneira. Nós não temos que tentar, até porque não tem a menor possibilidade, nós tentarmos fechar mais ainda o nosso mercado para impedir que eles saiam. Eles são livres. Nós temos aqui profissionalizar e melhorar mais aqui, fazer o que fizeram na Europa. E aí vai acontecer o contrário. Eles vão começar a vir para cá, como já está acontecendo. Você já tem agora, em clubes que já fizeram parceria, que tem investidores, que têm melhores condições, esses clubes já estão trazendo os jogadores de fora para cá.
brigam pelo craque, enquanto centenas, milhares de desconhecidos brigam por um clube onde possam trabalhar. Para esses jogadores menos conhecidos, que benefícios a lei vem trazer? A liberdade oferecida basta para que eles sobrevivam à lei do mercado? O jogador mais profissional, que tem um bom futebol, que respeita as regras, que treina bem, que participa, esse jogador sempre vai ter um bom mercado. Tem horror a coisas como reserva de mercado, garantia de emprego. Essas coisas só protegem os medíocres. Quem tem capacidade sobrevive, quem não tem, procura outra coisa para fazer. O jogador de futebol, que digamos assim, é explorado pelo seu empresário, porque não tem consciência dos seus direitos, não tem consciência da sua capacidade, e escolhe um senhor para explorá-lo, do que ele ser inevitavelmente explorado por uma legislação que o vincula a um clube de maneira a que ele não possa se livrar disso. De boa fé ou não, o fato é que antes da Lei Pelé, os jogadores tinham menos opções. Pela lei do atleta profissional de 1976, o passe só poderia ser concedido ao jogador quando ele completasse 32 anos de idade e tivesse 10 anos de clube. Você imagina você obrigar uma relação por lei no qual uma das partes não tem mais intenção, não existe mais contrato, você tem uma profissão a exercer e você fica impedido de trabalhar onde você quer, simplesmente porque um dirigente não gostou de você, não foi com a tua cara e te impede. Você termina o contrato, não recebe mais salário e não pode exercer sua profissão em campo algum porque aquele dirigente cismou que você não vai poder exercer aquela profissão. A resolução do passe de 96 permitia que a partir dos 30 anos o jogador comprasse o passe pelo valor do último salário. Esse limite de idade diminuiria 2 anos a cada ano. Em 98, depois de meses de tramitação, o então ministro dos Esportes, Pelé, viu a lei do passe que comparava a escravidão abolida no Brasil. Só o Pelé conseguiria o que conseguiu, né? Mexer em certos tabus da legislação esportiva brasileira no prazo em que ele mexeu. Mas também foi só o Pelé sair do ministério para que a bancada do futebol recomeçasse a querer repor tudo aquilo que a Lei Pelé modificou. Pegava, inclusive, muito mal para o Brasil, o último país, mais uma vez, o último país a abolir o Instituto do Passe. Na Europa, a Corte Europeia derrubou totalmente, nos países asiáticos não existe, nos Estados Unidos isso não tem também, já passou. E a gente dando esse exemplo aí. Para alguns, a Lei Pelé moderniza o futebol. Para outros, é uma brecha para que o interesse de grupos estrangeiros se sobreponham aos dos clubes brasileiros. O fato é que a partir do ano que vem, as relações entre clubes e jogadores vão ter que mudar. E assim como a democracia exigiu e produziu uma maior conscientização do povo para serem realmente livres, os jogadores de futebol vão ter que se unir. O esporte brasileiro, a longo prazo, vai realmente estar no primeiro mundo. Nós vamos ter estádios maravilhosos, arenas multiusos, grandes torneios, grandes equipes, porque nós temos o principal aqui. A nossa mão de obra realmente é a melhor do mundo. Nossos atletas realmente são bailarinos dentro de campo.